Olá, eu sou a Juliana Bis. Nós estamos lendo o livro Livres e Poderosas, do autor Dani Silk, editora Chara. Capítulo 7. Parcerias Poderosas. Em Provérbios 31, o rei Lemuel relata o conselho de uma mulher sábia e influente, sua mãe. Ela o criou para ser o líder que ele era, e ele tornou as palavras dela famosas. Palavras que inspiram inúmeras discussões e debates sobre o que significa ser uma mulher, segundo Provérbios 31. A boa mulher que a mãe desse rei descreveu não se parece em nada com uma lavadora de pratos impotente. Ela é uma força da natureza, presidindo o pequeno reino do seu lar, da sua família e da sua comunidade com dedicação incansável, perspicácia para os negócios, inteligência relacional e emocional, graça, generosidade e dignidade. Ela é uma sonhadora e uma criadora, cheia de planos e estratégias, que persegue com iniciativa e confiança. Ela é definitivamente uma pessoa livre e poderosa que está acontecendo. Algumas pessoas reclamaram que a mulher de Provérbios 31 é apenas mais um exemplo da mulher ideal, fictícia e inalcançável, que as mulheres ambiciosas estão sempre tentando imitar, mas sem esperança. Mas essa interpretação desconsidera um elemento muito importante nessa imagem, a saber que a mulher de Provérbios 31 está acontecendo em uma parceria. Ela tem um homem de Provérbios 31 ao seu lado, que confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Esse homem não é um fracote que vive reclamando, e em vez disso, ele é um líder na sua cidade e é muito respeitado quando se reúne com as autoridades locais. Provérbios 31 é um retrato do que uma mulher poderosa pode fazer quando une forças com um homem poderoso que acredita nela e que, em vez de ficar intimidado com os pontos fortes dela, elogia sua mulher, sabendo que eles são uma das razões pelas quais ele é tão respeitado. Ela faz com que ele pareça um gênio, e ele faz o mesmo por ela. Se existe alguém que pode dizer ao corpo de Cristo que temos a ganhar outorgando poder às mulheres, além de como construir parcerias de sucesso com elas, provavelmente é esse homem de Provérbios 31. E felizmente conheço alguns homens como ele. Homens poderosos que são casados com mulheres poderosas, ou que têm parceria com mulheres poderosas que atualmente lideram igrejas, ministérios internacionais e o mercado de trabalho. Vários desses homens, assim como algumas de suas esposas, concordaram gentilmente em se abrir, permitindo que você veja o que acontece dentro desses relacionamentos poderosos. Mais especificamente, como é outorgar poder, cobrir e proteger uma mulher poderosa, como eles lidam com os desafios e a insegurança, e os benefícios de se andar em parceria com alguém que está no mesmo nível que você e o complementa, fazendo os sonhos dela se realizarem. Skylar Smith está na equipe de liderança sênior do Jesus Culture e é membro da banda Jesus Culture. Skylar é casado com Kim Walker Smith, uma das cantoras do Jesus Culture, líder de louvor e compositora internacionalmente famosa. Além da sua agenda intensa ministrando louvor, Kim é ativa na liderança do ministério e na gravadora Jesus Culture, promovendo novos artistas e planejando projetos de gravação. Minha esposa é uma líder natural, diz Skylar. Ela está definitivamente sob os holofotes, mas só porque você está sob os holofotes, isso não significa que você tem as ferramentas para liderar ou é valorizado como líder. Minha esposa é uma líder não apenas por causa da posição que ocupa, mas por quem ela é. As pessoas sempre a estão seguindo. Até mesmo pessoas que não têm nenhuma ligação com ela. Elas acompanham o que ela faz e como ela reage às coisas. Estamos sempre recebendo comentários de pessoas sobre como ela está vivendo sua vida, o que mostra que elas não apenas a estão seguindo porque ela tem um título, mas porque querem ser guiadas por ela. Ela lida muito bem com a responsabilidade que tem. Desde o princípio do seu relacionamento, Skylar pôde ver que Kim possuía grande autoridade.
Autoridade essa que lhe havia sido confiada, não unicamente com base nos seus dons e habilidades, mas como base no seu caráter e no favor de Deus. Quando perguntei a Skyler o que fazia de Kim uma pessoa poderosa, ele disse que viu o poder dela expresso mais claramente na maneira como ela carrega essa autoridade. Kim não tem medo de alavancar sua força, não de uma maneira arrogante ou controladora, mas com confiança e propósito. Tenho coisas que preciso fazer e vou usar as ferramentas que estão à mão para realizá-las, ela diz. Kim não tem medo de sonhar com coisas a serem feitas e depois ir atrás delas, independentemente do preço ou do compromisso. Para mim, a marca de uma pessoa poderosa é poder superar seus medos e realmente fazer seus sonhos se realizarem. Como é dar poder a uma pessoa que já é poderosa, que está seguindo o propósito e os sonhos que Deus lhe deu? Eu dou poder à minha esposa, incentivando-a a ser o melhor que ela pode ser o tempo todo, diz Skyler. Serei sempre aquele a desafiá-la a ser melhor e a esperar mais dela. Quando ela encontra alguma dificuldade, encorajo-a a seguir em frente e a continuar crescendo em todas as áreas. Sei que estou fazendo um excelente trabalho dando poder a Kim quando ela se sente poderosa para correr atrás das coisas que estão em seu coração. Não vou fazê-la sentir-se poderosa se eu estiver colocando nela uma expectativa que não é o que ela está sentindo em seu coração. Mas, quando a apoio naquilo que ela sente ser o certo e dou a minha contribuição, o meu conselho e a minha direção, ela se sente completamente apoiada e fortalecida. Então, tenho uma esposa feliz que sabe que pode enfrentar o mundo, porque ela pode contar com o meu suporte. O estresse, o medo e a autoproteção desaparecem, porque ela sabe que estou ali para apoiá-la e para enfrentar qualquer um que a esteja confrontando. Skyler reconhece que desempenhar o papel de fortalecer e apoiar sua esposa exige muita autoconfiança, além da confiança de que, na medida em que ele for fiel e apoiar Kim e os sonhos dela, suas necessidades e seus desejos serão atendidos. Preciso agarrar-me à convicção de que, independente de quanta influência, popularidade ou destaque Kim tenha, se for o que o Senhor planejou para ela, isso apenas me afetará positivamente, disse ele. Assim que começo a perder esse pensamento ou a ficar descontente com minha posição, possivelmente por causa da posição dela, já comecei a perder a batalha. E ela, por sua vez, colhe o prejuízo. É parte do meu mandato como marido poderoso, que fortalece sua esposa, manter-me nesse lugar que é o de ser alguém que a apoia com confiança. Desde o início de seu relacionamento, Kim e Skyler concordaram que o casamento era um compromisso do nunca olhar a vida como uma espécie de competição, mas de entender que éramos humanidade tentando realizar um objetivo. Logo depois de começarem a namorar, Skyler explicou sua perspectiva a Kim. Sou totalmente a favor de você alcançar seus objetivos e vou fazer o que for preciso para que você os alcance, ele disse. Se isso significa servir a você e a sua visão durante um período de tempo, ou você servir a mim e a minha visão por um período de tempo, ou se isso significa você estar sob os holofotes, ou nós dois estarmos juntos sob os holofotes, não importa de fato, porque estamos ambos focados no que é melhor para o outro. Até esse momento do casamento, Kim tem sido a pessoa em maior evidência que está na frente, como líder. Mas Skyler diz que se sente confortável exercendo o papel de apoiá-la. Não preciso estar no comando ou na frente o tempo todo. Preciso reconhecer o que o Senhor está fazendo e depois confiar nele completamente. Se ele a colocou na frente neste momento, então isso é o melhor para ela e para mim. O fato de Kim estar em evidência neste momento não tem qualquer relação com o meu valor. Defino a minha identidade por quem Deus diz que sou e pelo que Ele me pediu para realizar. Se eu não acreditar que estamos indo nessa direção, usarei minha influência para mudar isso, para que façamos a coisa certa. Mas enquanto eu sentir que estamos no lugar certo, vou me esforçar ao máximo para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível.
Talvez uma das melhores coisas que eu possa fazer seja impulsionar minha esposa para que ela chegue o mais longe possível e apoiá-la o máximo que puder. Não tenho problemas em relação a isso. Muito pelo contrário. Essa é uma grande realização. Liderando juntos. Os neozelandeses Andy e Janine Manson são os coautores do livro Dream Culture e lideram o programa Dream Coaching na Bethel Church, que agora oferece recursos de coaching, oficinas e treinamento a muitas organizações de todo o mundo. Minha esposa e eu somos igualmente influentes e nos revezamos na liderança, Andy explica. Embora ele reconheça que Janine também é uma forte líder conselheira por si mesma. Ele pode enumerar muitas características que tornam Janine poderosa como pessoa e como líder. Ela é dotada com a habilidade de entrar em uma sala e rapidamente determinar onde melhorias podem ser feitas. Ela tem uma boa percepção de como aplicar soluções práticas e trazer cura ao coração das pessoas. Ela sabe que carrega algo que acrescenta valor e gera mudanças positivas a indivíduos e organizações. E ela não é lenta em falar, não é irritante, lamurienta ou negativa. Ela também não recua com facilidade. Andy entende que dar poder a Janine é uma questão de reconhecer a autoridade, a influência, os dons e o chamado dela e de usar a minha influência para reconhecê-los, recebê-los e libertá-los. Na prática, isso envolve muitas coisas, desde pedir a contribuição dela e ajustar-se de acordo, promovê-la quando tem a oportunidade, encorajá-la e aproveitar as oportunidades de falar ou de ser influente, e às vezes ficar em casa e cuidar dos nossos filhos para que ela possa ir a um evento ou a um treinamento. Embora ele diga que nunca se sentiu realmente emasculado ou intimidado com o crescimento dela como líder, ele teve medo inicialmente de que isso a afastasse dele e de sua família. Mas quando realmente percebi qual era esse medo, diz ele, entendi que ele era infundado. Trabalhei isso conversando com pais espirituais que me trouxeram uma perspectiva mais clara, alimentando a minha intimidade com Deus e falando com Janine sobre os meus medos. Permaneci vulnerável e recusei-me a parar de crescer no meu próprio relacionamento com o Pai. É Ele que faz com que eu me sinta seguro em relação a quem eu sou. Em vez de criar separação, Andy vê que dar poder a Janine fortaleceu a ligação deles um com o outro e com seus filhos. Quando dou o poder à minha esposa, ela adquire vida e floresce, o que significa que ela é mais feliz e que temos um lar mais feliz. Beneficio-me com o aumento da intimidade que temos quando ela se sente valorizada e poderosa no nosso casamento. Sinto-me realizado, porque o sucesso dela faz parte do meu sonho e do meu papel como seu marido. Também tenho a oportunidade de ouvir cada vez mais relatos de pessoas que dizem como a vida delas foi transformada devido ao contato com minha esposa e com a influência dela, o que me estimula a avançar e a fazer grandes coisas. Cresço pessoalmente e acabo recebendo crédito por um crescimento que, na verdade, é resultado direto de ouvir minha esposa. Andy é fraco ao dizer que o crescimento que ele tem experimentado ao liderar com Janine nem sempre foi confortável. Entretanto, ele passou a amar e a recorrer à atenção produtiva criada, pedindo a opinião e a perspectiva dela, que em geral são muito diferentes da dele. Amo o ensino dela, ele diz. Ela traz uma perspectiva e uma revelação prática que faz com que algo saia da sua mente e alcance o coração. Ela faz o mesmo comigo pessoalmente. Quando consulto suas opiniões, quer eu esteja me preparando para as minhas próprias conferências ou enfrentando desafios pessoais ou com outras pessoas, em geral, não gosto das opiniões dela quando as ouço inicialmente, porque são diferentes das minhas e requerem mudança. A humildade não é divertida para o ego masculino, mas aprendi que se for paciente e ouvir, me beneficiarei grandemente. Da sala de reuniões
ao quarto de dormir. Minha grandeza é multiplicada quando eu dedico minha vida para ajudá-la a brilhar, afirma Andy. Sinto-me absolutamente confortável quando Janine ocupa o centro do palco e vidas são transformadas. Amo isso. Esse é o nosso chamado juntos. É muito divertido vê-la fazer as coisas acontecerem, enquanto apenas fico sentado assistindo e digo: de quem é essa mulher? É muito divertido encorajá-la a crescer e se tornar quem ela nasceu para ser. E é muito sexy também. Meu casamento é o meu ministério. Janine me ensinou as prioridades do céu, a prioridade da família. Aprendi, como Moisés, que eu prefiro morrer no deserto com as pessoas a receber a minha promessa sozinho. Fui chamado para andar com minha esposa e minha família, assim como Deus escolheu andar comigo. Uma pastora, não apenas a esposa de um pastor. Nem sempre é o caso de a esposa de um pastor ter o dom e o chamado para liderar como pastora. Mas esse é o caso dos líderes Steve e Wendy Beckland. Os Beckland serviram por 17 anos como pastores sêniores em 2 igrejas locais antes de virem trabalhar com a Global Legacy, a organização administrativa que supervisiona a rede apostólica da Bethel Church. Eles são agora autores e viajam com frequência para ensinar e aconselhar líderes de igrejas. Quando eram pastores de igrejas locais, diz Steve, Wendy pregava regularmente, contribuía fortemente nas reuniões de presbíteros e ajudava a determinar o rumo da igreja. Vi, em primeira mão, os benefícios de uma mulher poderosa no mundo eclesiástico. Entretanto, os dons de liderança de Wendy poderiam ter permanecido subdesenvolvidos se Steve não estivesse dado poder a ela para que os usasse desde cedo. Tenho de admitir que eu jamais seria classificada como uma mulher poderosa se não fosse pela influência que ele teve em minha vida, porque eu era tímida e estava feliz em ficar nos bastidores, diz Wendy. Por causa de Deus e do encorajamento do meu marido, sinto que meus verdadeiros dons e chamados puderam emergir de uma maneira saudável. Ele realmente deseja me ver ter êxito e me encoraja a sair da minha zona de conforto. Wendy é uma máquina de revelação, diz Steve. Quando ela começou a emergir como líder, foi um pouco intimidador. Eu estava acostumado a receber toda a atenção, e depois de algum tempo, muitas pessoas passaram a gostar mais de ser ministradas por ela do que por mim. Trabalhei isso de 2 maneiras. 1. Percebi que ela carregava algo que eu não tinha, e as pessoas precisavam disso. E 2. Ela é minha maior encorajadora e me diz constantemente que ela o que é por minha causa. Steve agora reconhece que uma mulher poderosa e saudável tem um grande reflexo positivo sobre você e tornará sua vida mais fácil e mais frutífera. Wendy afirma isto. Como equipe, podemos realizar mais com menos esforço. Assim como eu me beneficiei dos dons dele, ele agora está se beneficiando dos meus. Nunca sinto nele um espírito de competição, porque ele acredita sinceramente que somos uma equipe. Steve carrega um valor essencial em seu ministério e casamento. Desenvolver as pessoas é mais importante que meus objetivos ou minha visão. Acreditar nisso é o que o motiva a dar poder ao Wendy, acreditando nela e lhe dando oportunidades. Eu a tenho convidado regularmente para ministrar, tenho influenciado a sua tomada de decisões e a colocando no caminho para o sucesso, cercando-a de pessoas para ajudá-la a alcançar seus sonhos. Steve também protege sua esposa, prestando muita atenção na capacidade dela de carregar fardo e nas coisas ou pessoas que ameaçam o seu bem-estar. Eu também encorajo a fazer coisas, mas também sei quando dizer, você precisa descansar, eu cuido disto. Wendy é muito poderosa, diz Steve. Ela é confiante na sua identidade em Cristo e como líder. Ela não sente que tem de provar nada aos outros. Ela carrega um alto nível de unção que afeta drasticamente tanto homens quanto mulheres.
Ela é uma grande líder. As pessoas a seguem porque se identificam com ela. Ela está onde as pessoas querem estar. Por isso, elas a seguem. Liderando no ministério e no mercado de trabalho. Sage Hess é a fundadora da Compass, SLS e ILS, uma prestadora de serviços de saúde para adultos com deficiências, que agora atende a 3 cidades diferentes da Califórnia. Sage já estava avançando com grande força em sua carreira, quando Eric, agora seu marido, entrou em sua vida. Ela disse que uma das coisas mais impressionantes nele foi o fato de não ter se deixado intimidar com a personalidade forte, a ambição e o sucesso dela. Eu soube que ele era a pessoa certa quando ele foi a um dos meus eventos, nos quais sou poderosa e estou no comando, e se sentiu claramente bem ao me ver brilhar, diz ela. Éramos apenas amigos naquela época, e ele garantiu que eu tivesse um copo d'água para beber, encontrou outras maneiras de me ajudar. Aquele copo d'água deu início a um padrão de relacionamento. A disposição dele de estar ao meu lado, de me ajudar e de ser um lugar seguro onde eu pudesse desabafar, compartilhar e questionar. Outro momento em que eu soube que havia conhecido o homem certo para mim foi quando ele me enfrentou pela primeira vez. Sage continua. Ele havia ferido os meus sentimentos inadvertidamente e me constrangido diante de outros, mas quando percebeu isso, pediu desculpas diante do grupo. Ele olhou nos meus olhos e havia neles uma força que dizia: estou falando sério, espero que você aceite minhas desculpas. Percebi que eu havia encontrado um homem que eu não podia manipular ou desonrar e no qual não podia pisar. A maioria das mulheres fortes vê as expressões públicas de erro como fraqueza, mas para Eric, aquela era a sua força sendo tornada pública. Quando ele fez aquilo, eu soube que não tornaria as coisas piores, só porque tinha o poder para fazê-lo. A força dele permitiu que eu fizesse escolhas melhores. Eric diz que Sage era exatamente o tipo de mulher que ele estava procurando. O que gosto em sua força pode ser único para mim, mas é o fato de ela ser tão forte. Antes de encontrar minha esposa, eu sabia que queria uma mulher que eu admirasse e contribuísse de formas significativas para o nosso casamento e nossa vida. Eu não queria uma moça passiva como uma samambaia. Elas podem parecer belas em seu pequeno pedaço de terra, mas não fazem muita coisa e exigem muitos cuidados. Não fui feito para uma mulher assim, e francamente acho-as monótonas. Em vez disso, eu queria uma mulher que trouxesse empolgação e aventura às nossas vidas, e que me desafiasse a me tornar o homem que Deus me destinou para ser. Sage é exatamente assim. Apoiar Sage significa algumas coisas, diz Eric. Primeiramente, significa encorajar os sonhos dela e me comprometer com eles como faz com os meus. Não aprovo apenas a sua visão. Deixo que ela sinta o meu apoio de forma prática, o que dá a ela uma sensação de segurança e a força extra que ela necessita para equilibrar de forma eficaz o trabalho e a família. Quando ela sente minha força em situações que a desafiam, ainda que seja apenas me ter ao seu lado, ela se sente protegida e é mais capaz de continuar indo atrás do que está buscando. Em segundo lugar, minha cobertura dá a ela uma sensação de estabilidade, um fundamento a partir do qual ela pode trabalhar. Quando Sage é chamada para falar diante de grandes grupos, observo com alegria como o simples fato de eu estar ali, apenas sorrindo para ela e transmitindo quanto tenho orgulho dela, permite que ela ignore o medo de não se sair bem e apenas brilhe. Em terceiro lugar, ocasionalmente, há vezes em que a paixão dela pode dominá-la um pouco. Nesses momentos, eu de certa forma puxo de volta e lembro a ela o que realmente é importante naquele momento. Tenho de tomar cuidado para manter a honra e o respeito ao fazer isso, porque, obviamente, ela não receberá as palavras de um marido ditador. Desenvolvi essa habilidade bem cedo em nosso casamento, quando, como todos os jovens casais, tivemos de resolver alguns problemas. Algumas vezes, Sage, magoada e irada, queria se fechar. Eu conseguia dizer: querida,
Sei que isto é difícil, mas precisamos resolver. Ou o nosso casamento pode não se tornar o que queremos que ele seja. Até mesmo uma mulher poderosa e forte como ela me ouviu e pôde me seguir em vez de seguir suas emoções. Não tenho de usar essa ferramenta com muita frequência, mas quando faço, ela respeita isso. Eric é irredutível em sua busca por conexão, disse Sage. Ele não apenas vai atrás de mim para que eu diga o que penso, o que acontece sem esforço, como também para que eu abra o meu coração, o que não acontece com tanto esforço assim. Há momentos em que estou me fechando ou falando com ira, e a garotinha dentro de mim pensa: por favor, Eric, tente mais uma vez. Ele, invariavelmente, faz isso, e sinto-me salva da torre onde me isolei. Ele não me permite ficar na minha concha. Ele me faz sair dela pelo lado mais vulnerável. Às vezes, não sei de onde vem sua vontade inquebrantável. Ainda assim, sou grata porque é quem eu quero ser, tanto vulnerável quanto livre. Eric também valoriza a contribuição de Sage para a sua vida e recorre a ela. Quando estávamos namorando, Deus falou comigo e disse: Eric, há algumas coisas que eu só lhe direi através dela. Sou muito grato ao Senhor por essa palavra, porque descobri que ela era cheia de sabedoria e sensibilidade, e que eu poderia estar menos aberto à influência dela em minha vida se ele não tivesse me preparado. Sou um conferencista e líder, e quando nos casamos, submeter-me ao ensino ou à influência dela pessoalmente ou profissionalmente realmente fazia com que eu me sentisse ameaçado ou pequeno, ele admite. O que tive de entender foi que só porque minha esposa tem sabedoria e percepção que se aplicam a mim, e eu não obtive essa sabedoria sozinho, isso não significa que sou menos digno do amor e da admiração dela. Na verdade, ouvindo-a e recebendo dela, eu a estimo e demonstro que a valorizo e a respeito. Em seus primeiros anos de casamento, Eric e Sage tinham carreiras separadas, mas embora os negócios de Sage tenham crescido e tido êxito, a carreira de Eric sofreu reveses e dificuldades, o que expôs certa insegurança nele. Como a maioria dos homens, eu via meu sucesso profissional, ou a falta dele, como a recompensa para obter o respeito da minha esposa. Finalmente, entendi que só porque ela tinha êxito em sua carreira e eu estava tendo dificuldades, isso não significava que eu não era digno de respeito, mesmo que por parte dela. O momento decisivo para mim foi a revelação de que sou digno de honra porque meu pai diz que sou digno, e que o sucesso profissional dela não tem relação com meu valor ou autoridade pessoais. Quando demonstrei a ela que ainda que eu sofresse reveses ou fracassos na carreira, eu ainda esperava ser respeitado e então enfrentei as situações difíceis, ela sentiu-se segura e foi capaz de se submeter à minha autoridade espiritual no lar. Eric e Sage agora são parceiros nos negócios, no ministério e na criação de seus 3 filhos. Hoje, temos uma vida e um chamado em comum, no sentido de que fazemos a maior parte do trabalho lidando com o público juntos, diz Eric. Ensinamos e dirigimos equipes juntos. Entretanto, tenho grande apreço pelos dons de Sage que superam os meus. Por exemplo, ela é mais visionária que eu e é melhor na solução de problemas. Isso se manifesta até nos nossos dons espirituais. Ela é muito profética e sua unção é profunda. Quando garanto que ela se sinta segura e protegida em um ambiente e depois fico ao lado dela, literalmente de pé atrás dela e orando por ela, o Espírito Santo se manifesta e traz revelações surpreendentes através de Sage. É como se minha presença ao lado dela a levasse mais longe. E então, o meu dom profético é ativado. Eu recebo a interpretação da palavra que ela recebeu, me capacitando a assisti-la comunicando a pessoas o que o Pai quer dizer. Nossa equipe ministerial é fantástica e geralmente começa com ela recebendo a palavra. Quando ela está na frente e em evidência, eu a acho muito bonita e sensual, acrescenta Eric. Amo quando as outras pessoas podem ver nela o tesouro que eu vejo. Eu me sinto muito bem, porque, bem, aquela é a minha garota. Liderando ministérios separados.
Stephen Key de Silva é diretor financeiro da Bethel Church, fundador do Prosperous Soul, um ministério de treinamento financeiro, e autor de muitos materiais educativos do Prosper Soul, inclusive do livro Money in the Prosper Soul, O Dinheiro e a Alma Próspera. A esposa de Stephen, Dana, é uma das fundadoras e líder do Bethel Sozo, um ministério de libertação que desde sua fundação em 1997 foi estabelecido em 32 estados norte-americanos e 15 países. Conheço Dana desde que ela tinha 11 anos, diz Stephen. Eu a vi chegar ao topo de todas as equipes esportivas, quadro de funcionários e grupos de amigos. Ela é animada por causa dos seus dons. Dana tem o dom da liderança e agora lidera uma grande equipe de ministros leigos em todo o mundo. Homens e mulheres seguem com satisfação a liderança de Dana, e sua eficácia é demonstrada claramente pela qualidade consistente de um ministério que tem fluído através do Transformation Center, o Centro de Cura Interior e Aconselhamento da Bethel, onde está sediado o Bethel Sozo. Ela vê as coisas claramente, toma decisões naturalmente bem. Eu valorizo especialmente sua confiança no que ela acredita. Dana é sábia e ungida. Valorizo a opinião dela e ela também é muito bonita. O crescimento de Dana como líder, que exigiu um programa cada vez mais crescente de viagens intensas, inicialmente gerou uma tensão em sua família. Quando Dana começou a viajar, foi muito difícil para mim, admite Stephen. Nossos filhos eram pequenos e as exigências sociais deles criaram um profundo desafio, principalmente com as minhas próprias pressões do trabalho. E as viagens de Dana introduziram um nível de estresse em relação a quais eram as nossas prioridades na época. Elas afetaram nossos filhos e minhas energias, mas Dana trabalhava incansavelmente para se preparar para as viagens com antecedência. Eu via seus esforços para ajudar e passei a entender que eu fazia tanto parte das viagens dela quanto ela mesma. Ela estava no campo, mas eu estava permitindo que ela corresse. Eu era seu intercessor também, sabendo que seu sucesso era, em grande medida, resultado da minha cobertura, da minha bênção e das minhas orações. Nós nos tornamos uma equipe. O crescimento de Dana não apenas os desafiou a desenvolver as habilidades do trabalho de equipe deles como casal, como também encorajou Stephen a continuar a crescer como líder. Aprendi que as minhas inseguranças tinham mais a ver comigo do que com ela, diz ele. Ela estava acontecendo, e a pergunta que o Espírito Santo me fez foi: então, o que você vai fazer para acontecer também? Enquanto Dana estava fora, aprendi a ter uma vida. Não a crescer separado dela, mas a desenvolver e preencher a minha própria significância. Embora como casal eles passem um tempo considerável separados se comparado a outros, Stephen se sente muito ativo dando poder, cobrindo e protegendo Dana. Dar poder à minha esposa é para mim uma questão de promoção e capacitação. Com promoção quero dizer se predispor a oportunidades de crescimento e êxito. Com capacitação, quero dizer derrubar quaisquer obstáculos, oferecendo ajuda e compartilhando o fardo. Não significa colocá-la em posições que ela não está disposta a ocupar ou não está qualificada para ocupar. Ela precisa tomar o seu próprio lugar. Mas cuidei de nossos filhos deliberada e proativamente para que ela pudesse acontecer. Trabalhei muitas horas extras para nos suprir financeiramente quando o Ministério Sozo que estava nascendo sugava recursos financeiros no orçamento da nossa família e continuo a aceitar os momentos de solidão quando ela viaja. Também a tenho apoiado criando um ambiente seguro no qual ela possa falhar ou ser fraca. Os tempos difíceis e a pressão trazem à tona o pior que há em nós. Dana já passou por momentos no qual esteve chorosa, insegura ou zangada. Ela é uma líder e uma ministra poderosa, mas também é uma mulher. Houve momentos em que ela não foi uma heroína, e esses são os momentos secretos em que fui seu defensor. E eu a tenho protegido, defendendo suas áreas de fragilidade. Como é comum,
os amantes ferirem seus parceiros mais do que qualquer outra pessoa por conhecer suas fraquezas. No entanto, proteger Dana significa guardar suas áreas frágeis, até de mim mesmo quando necessário. É fácil demais as pessoas fazerem críticas descuidadas. Eu defendo a integridade dela nesses raros momentos. Transformando uma nação. Roland e Heidi Becker fundaram o Ministério Íris, quando eram jovens missionários e recém-casados, em 1980. Hoje, eles estão na dianteira de um dos avivamentos que crescem mais rapidamente no mundo, que está trazendo restauração e reforma à nação de Moçambique. O Ministério Íris fundou e supervisiona uma escola de treinamento de missões, milhares de igrejas, escolas, clínicas, orfanatos e muitos projetos comunitários, como a escavação de poços. Uma pregadora apaixonada com talento especial para idiomas, Heidi assumiu naturalmente o papel mais visível na liderança do ministério, e agora mantém uma agenda extremamente ocupada, ensinando tanto na selva quanto internacionalmente em igrejas, escolas de ministério e conferências. Heidi tem sido uma líder forte, tenaz, independente e com grande iniciativa desde muito jovem, diz Roland. Sua mãe a descreve como alguém que liderava os colegas da turma no pátio da escola, organizando jogos. Ela floresceu quando estava longe de casa como uma aluna de intercâmbio no exterior, perseguindo muitos interesses. Quando foi cheia do Espírito Santo e ele lhe disse que ela seria uma ministra, Heidi pregava a todos que quisessem ouvir, embora nunca tivesse ouvido falar em mulheres pregadoras no lugar de onde veio. Depois de ser curada de uma dislexia grave, ela aprendeu leitura dinâmica para poder passar mais tempo no ministério enquanto estava na faculdade. Ela fez 2 anos de aulas para chegar ao campo missionário mais depressa. Ela era obediente a Deus, custasse o que custasse, e não tinha medo de viver pela fé. Então, recebeu um chamado de Deus para ser ministra e missionária na Ásia, na Inglaterra e na África, e nunca olhou para trás, independentemente dos obstáculos e da crítica. Em Moçambique, as mulheres raramente estão na liderança da igreja, mas até os homens mais fortes, inclusive os ex-oficiais militares que foram responsáveis por matar milhares de pessoas durante as guerras locais, seguem com satisfação a liderança de Heidi. Pergunta aos pastores moçambicanos: vocês aceitam mulheres na liderança em sua cultura? Eles dizem não. Então eu pergunto: e quanto a Heidi Becker? Eles dizem: ela é diferente. Sabemos que ela nos ama. Ela pode ser forte e, no entanto, infinitamente amorosa e feminina. Uma realização magnífica. Quando perguntei a Holland como é dar poder e cobrir Heidi, ele disse: Heidi não precisa de nenhuma cobertura ou proteção, além do amor simples e normal que faz isso de maneira natural. Nosso casamento e nosso ministério nunca competem, e ambos somos revestidos do máximo de força possível, exatamente como Jesus deseja através dos nossos vários dons e ênfases. Deus equilibra tudo e ambos estamos totalmente conscientes do quanto precisamos um do outro. Concordamos em não tomar uma decisão importante sem concordância e não tenho prazer algum em sobrepujá-la, ele continua. Heidi é uma das poucas vozes proféticas em que confio quase que completamente. Ela segue Jesus de uma maneira ingênua, infantil, com um coração puro, livre de agendas ambiciosas, e quase nunca deixa de ouvir a voz de Deus ou afirmar reconhecê-la quando isso acontece. O fruto de sua obediência confirma suas experiências com Deus e a direção que ela recebe. Então eu a respeito e a ouço como faço com qualquer filho de Deus puro, seja homem ou mulher. Tenho muito a perder se não fizer isso. Mulheres na liderança. Pedi a todos esses homens para dizer o que eles, como parceiro de mulheres líderes, pensavam sobre as mulheres liderando na igreja. Como era de se esperar, todos eles concordaram que as mulheres qualificadas podiam e deveriam liderar, e que o corpo de Cristo só tinha a ganhar ao receber os dons que Deus deu a elas. É claro que as mulheres chamadas e que possuem dons devem liderar, disse Roland.
Elas são a escolha de Deus. Não estão na liderança porque os homens foram omissos. A igreja está recebendo uma revelação progressiva ao longo da história, no sentido que não existe nem homem nem mulher. O fato de ser mulher não tem nada a ver. O que tem valor é Deus nela. Que o poder de Deus resolva a questão. Tudo se resume ao amor e ao altruísmo. Stephen disse: o gênero traz diferentes expressões ao poder e à influência, assim como a cor traz variedade em um jardim cheio de flores. Mas eu encaro as mulheres como iguais, fácil e confortavelmente. Não consigo imaginar uma mulher como outra coisa a não ser igual. E não tolero uma opinião retrógrada sobre a inferioridade de qualquer dos sexos. Creio que todo líder enfrenta desafios de caráter, como honestidade e integridade, mas nenhuma dessas virtudes são posses de um dos gêneros. A questão da igualdade feminina me parece um problema que já foi resolvido há muitos anos. Stephen continua. Francamente, fico cansado ao ouvir continuamente esse discurso, porque isso ficou para trás de mim e não à frente. É claro que entendo que essa discussão continua sendo necessária para muitos homens e mulheres, mas o tema me parece um eco do passado, como a teoria da Terra plana, e representa um triste comentário de que os seguidores de Cristo são atolados em um problema quando deveriam estar liderando. Quando Paulo escreveu, não existe homem nem mulher, ou ele quis de fato dizer isso, ou não quis, diz Eric. Embora eu pense que na família é uma estrutura que Deus projetou, não creio que Deus jamais tenha pretendido que as mulheres não tivessem destinadas a ter autoridade sobre os homens fora da família. Essa é uma área na qual a igreja está muito atrás do mundo. Em praticamente todos os níveis da sociedade, as empresas da Fortune 500, a política, a educação e etc. As mulheres demonstram que podem exercer tanto autoridade e ser tão eficiente quanto os homens. A capacidade de liderar bem as pessoas ou de atingir resultados positivos não está presa ao gênero no mercado de trabalho. Então, por que Deus colocaria esse tipo de limite na sua parte do mercado de trabalho, a sua igreja? Se você não estiver sob a liderança de mulheres poderosas, só estará recebendo a metade da mensagem, disse Steve Backlund. As mulheres processam as coisas de maneira diferente e precisamos da perspectiva delas. Skyler concorda. Se tiver sob a autoridade de homens por toda a sua vida, você obviamente terá uma perspectiva semelhante sobre certas questões o tempo todo, diz ele. Mas sob a autoridade de uma mulher, você terá uma perspectiva diferente. Há muitos benefícios em ter múltiplas perspectivas das quais você possa adquirir sabedoria e desenvolver a sua própria opinião. Por que você não iria querer diversificar e adquirir essa sabedoria? Andy Manson também afirma que quando se tem mulheres na equipe de liderança, você adquire uma perspectiva que jamais teria apenas a partir de homens, e uma medida maior da influência relacional e capacidade. Por exemplo, as coisas relacionadas à compaixão, ao cuidado, ao coração que falta à maioria dos homens. Você receberá o desafio de ir além, de influenciar mais amplamente e de amar mais profundamente. E você desenvolverá uma conexão com o todo, individual ou coletivo, em vez de focar em um determinado compartimento ou em uma única área. De força em força. No próximo capítulo, exploraremos algumas das maneiras práticas como nós, como corpo, podemos começar a dar poder às mulheres de Deus em nossos casamentos e igrejas. Mas, ao encerrar, quero deixar você, particularmente vocês, homens, com algumas palavras finais de encorajamento desses homens que são como o homem de Provérbios 31. Se você não está em um relacionamento com uma mulher poderosa, tenha um pouco de coragem e corra atrás disso, diz Skyler. Ela vai fazer você ir além de onde você está e fará você se tornar um líder melhor e um homem mais poderoso. Isso vai fazer você aprender a se comunicar e a lidar com pessoas poderosas. Isso fará você crescer em inúmeros níveis. Em um casamento com uma mulher forte, diz Andy, você desenvolverá uma conexão e um relacionamento mais profundo, maior intimidade. Os benefícios para a vida sexual do homem são sempre um grande motivador.
Você será mais feliz, mais criativo, mais expressivo. Você poderá ver alguém se tornar quem nasceu para ser, o que é estimulante. Você se tornará algo muito maior do que se estivesse em um relacionamento com uma mulher tipo capacho, com uma mulher que sempre diz sim, ou com uma criatura impotente. Stephen concorda. Estar casado com uma mulher poderosa não rebaixa você, mas o expande. Tenha expectativa de ser desafiado e prepare-se para crescer, para acompanhar o ritmo dela. Creio que um casal só pode ir tão alto, metaforicamente falando, quanto o teto do parceiro mais baixo. Deus mantém o nosso céu aberto se estivermos dispostos a crescer como indivíduos e como casal. Seja um visionário. Steve Backlund diz: celebre sua mulher poderosa, torne-se o maior líder de torcida dela. E depois, se prepare para o percurso da sua vida. Persiga um crescimento radical e floresça naquilo que faz você se tornar vivo na vida e no ministério. Holland compartilha esta advertência aos homens. Alegre-se nela e aguarde com expectativa tudo o que Deus fará através de você também, na hora certa.